Eu chamei a exposição dessa noite de Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote e autor da nossa salvação. Ele é o Supremo Sacerdote e autor da nossa salvação. Vamos ficar de pé, irmãos, para lermos o texto sagrado? A gente vai ler do verso 1 ao verso 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, mas para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele a quem lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, frisa bem isso aí, viu, irmãos? Dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Podeis assentar, queridos. A gente vê a estrutura do texto aqui, dividida em duas grandes seções. O autor vai falar, na sua primeira parte desse parágrafo, sobre Cristo fazendo as suas alusões com a pessoalidade do sacerdote dentro da cultura do judaísmo. E depois ele vai falar sobre, propriamente dito, sobre Jesus Cristo, como ele procedeu como testemunho de sumo sacerdote, como ele se preparou para oficiar, como ele fez. Ele dá alguns detalhes aqui na parte final aí do texto. Nós vamos ver como o autor vai nos falar a respeito dessa questão. Amados irmãos, nos domingos a gente tem visto assim. Nós introduzimos na semana passada este assunto de sumo sacerdote, ou do sacerdócio de Cristo. E esta maravilhosa carta escrita aos Hebreus, os irmãos sabem que um dos contextos é a perseguição que os nossos irmãos estão sofrendo pelos líderes religiosos. Eles estão sofrendo um contexto de perseguição do Estado, que é os romanos estão perseguindo os nossos irmãos, a fé dos nossos irmãos, de maneira injusta, a gente sabe, e os judaizantes também. E o que os judaizantes estão falando? Eles estão colocando em xeque o ministério de Cristo, trazendo dúvidas com relação a isso. E no sermão passado, nos fora dito que o sumo sacerdote da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é maior do que o sacerdote ou dos sumos sacerdotes da antiga aliança. O autor nos disse que ele oficiou e ele se tornou o mega, ou o megás. Vocês lembram dessa expressão? O mega, o grande sumo sacerdote que adentrou não o tabernáculo eterno, humano, ele adentrou o tabernáculo eterno e ali ele ofereceu a Deus o seu sacrifício, e foi o seu sangue. A gente viu que o nosso nome foi apresentado diante de Deus quando Deus Pai, quando o Filho entrou no tabernáculo eterno e apresentou o seu sangue como prova do seu sacrifício, e
como nós fomos redimidos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também nós vimos o autor falar sobre o trono da graça, que este sumo sacerdote também ele é rei. Ele tem um trono e ele está sentado à destra do Pai e ele se apieda de nós. Nós temos um sumo sacerdote que se apieda de nós e intercede por nós para que nós venhamos vencer as tentações da mesma maneira que Cristo venceu as suas muitas tentações. E, portanto, nós podemos nos aproximar deste trono de graça e nos aproximar dele com ousadia, com confiança e receber a sua misericórdia em tempo oportuno. Então hoje é dia oportuno de a gente se apresentar diante do trono da graça. Eu também falei para vocês que este trono é invisível aos nossos olhos, nós sabemos que existe, está em uma esfera que não nos pertence, mas nós chegamos e temos acesso a ele pela oração, quando nós dobramos os nossos joelhos e nós somos transportados em fé diante do trono da graça de Jesus e somos socorridos por ele. E lembrando o sermão passado, se você precisa de socorro, é só você dobrar os joelhos em fé e você se verá diante do trono de Cristo. E a graça que flui do trono dele alcançará a sua vida em todos os aspectos, meus irmãos. Então, muitos religiosos estavam induzindo os nossos irmãos a não depositarem fé em nada disso, a não depositarem fé em Jesus Cristo. E eles tinham Jesus, os falsos líderes, eles tinham Jesus primeiro como um falso rei, era um pseudo-rei, era um falso profeta que havia usurpado o direito para si de ser chamado de Messias e acabou vexatoriamente vítima em uma cruz romana, em uma cruz execrável. Pare e pense, o líder do movimento cristão, que é Jesus Cristo, morreu humilhantemente numa cruz. Então os falsos líderes religiosos diziam isso: para que vocês vão acreditar em um homem que não foi reconhecido nem em sua própria nação e que morreu humilhado em uma cruz? A morte de cruz a gente sabe que era a sentença mais vexatória que um homem poderia passar. E foi essa que Jesus Cristo morreu, pendurado numa cruz, nu, humilhado, escarnecido, blasfemado. Esse é o Jesus Cristo do cristianismo. E o autor aos Hebreus não somente vai afirmar que Jesus Cristo é o prometido sacerdote ou Messias profetizado na antiga aliança, como ele também ensinará aos seus irmãos essa verdade, aquilo que Moisés já tinha dito. Não, Jesus Cristo é sim o profeta que haveria de vir, porque Moisés já havia profetizado que Deus enviaria um outro profeta, um grande profeta, que ensinaria o seu povo a justiça de Deus, e este povo ouviria o seu conselho e seguiria. Moisés estava falando na antiga aliança do Messias prometido, e nós sabemos que é Jesus Cristo. Esse Cristo também é rei, a despeito do que os judaizantes diziam. Ele é rei de fato, porque nós sabemos, Jesus Cristo tem uma linhagem real. E as profecias apontavam isso, que o seu reino seria eterno, e Jesus Cristo descende da tribo de Judá, Jesus Cristo é da linhagem de Davi, e o seu reino seria um reino de justiça e paz, conforme as Escrituras, e um reino perene, um reino que não teria fim. Além de tudo isso, este Cristo também tem a função sacerdotal. E este ponto aqui, que o autor sagrado está se dedicando para mostrar e provar aos seus irmãos, para que tenham tamanha clareza. Por quê, meus irmãos? Era difícil para o judaizante ou para os judeus acreditarem que o Messias tinha função sacerdotal. Porque a função sacerdotal se aplicaria à pessoa de Cristo. Por quê? Se ele não vem de uma tribo, da tribo de Levi, Jesus Cristo não é da tribo de Levi. Então, isso também era um argumento que
os judaizantes derrubavam, botavam em xeque. Jesus não é da tribo de Levi, não é da ordem de Arão. Por que vocês querem dizer que ele é sacerdote? Então é fácil acreditar que Jesus Cristo é rei porque tem provas para isso. Você tem a sua genealogia. É fácil dizer, você tem profecias e tem a sua genealogia. É fácil dizer que ele é profeta porque o maior profeta do judaísmo disse que o Messias seria profeta. Então, mas mostrar que ele é sumo sacerdote é uma coisa que não faz sentido na cabeça dos judaizantes. E é difícil encontrar essa conexão para eles, os judaizantes. Assim, meus irmãos, o autor vai levar os nossos irmãos a compreender o mistério sacerdotal de Cristo, uma vez que a sua terrível morte na cruz, como sacrifício para todos os homens, é uma das maneiras de cumprir perfeitamente a sua função prometida, o que havia sido predestinado para ele. Ele veio a este mundo para realizar o sacrifício perfeito, derramando a sua própria vida e oferecer a sua própria vida em favor e resgate de todo aquele que crê. Oferecer a sua vida, oferecer sangue, era o que um sumo sacerdote fazia. Jesus Cristo fez isso. E conhecer a natureza desse mistério e ministério de Jesus Cristo traz mais substância à nossa fé quanto à natureza e missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a sua principal missão de Jesus na sua primeira vinda? Aniquilar a força do pecado, o poder da morte na vida dos remidos. E ele fez isso oferecendo o seu sangue, oferecendo a sua vida. Um ato que somente um sacerdote poderia fazer. E isso, no nosso contexto, evidentemente, vai na contramão do conceito de Arão. Ele não é da linhagem de Arão. Todo esse simbolismo, irmãos, que pairava sobre a imagem dos sacerdotes, são declarados como conceitos a Jesus. Nós vimos no sermão passado que todo ato do sumo sacerdote ou dos sacerdotes apontavam para Jesus. E Jesus é aquele que possui, então, uma ordem muito mais excelente do que a ordem dos sacerdotes da antiga aliança. Enquanto o sacerdote da antiga aliança era de uma ordem humana, Jesus Cristo era de uma ordem superior. E o autor vai dizer que essa virtude é chamada de ordem de Melquisedeque, que é a ordem do nosso Senhor Jesus. Então vamos para a exposição, depois de eu ambientar isso aqui para vocês, vamos para a exposição do texto, propriamente dito. No primeiro verso nós vemos que Jesus é tomado dentre os homens para exercer legitimamente o seu sacerdócio. Então, o autor se ocupa em provar isso. Por que ele é sacerdote? Por que Cristo, o Messias, é sacerdote? Porque ele foi tomado por Deus dentre os homens. Veja aí o primeiro verso, primeira parte do primeiro verso. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens. E ser tomado dentre os homens aqui, irmãos, está implícito aquilo que nós já vemos o autor argumentar. Jesus precisou assumir a forma humana para ser tomado como os homens, como no meio dos homens. Ele precisaria assumir a forma humana e ser reconhecido em figura humana para cumprir isso, essa exigência. O sacerdote precisa ser tomado por Deus no meio dos homens, dentre os homens. E este verbo que o autor colocou aqui, tomado, é um verbo que comunica alguém que foi carregado e que foi erguido por Deus para um propósito específico. Jesus Cristo foi elegido por Deus em um propósito muito específico. A segunda pessoa da divindade se fez homem e veio e foi admitido entre os filhos dos homens com o ofício sacerdotal. Era necessário que a pessoa da segunda divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era preciso que Jesus Cristo se fizesse homem para ser chamado dentre os homens e se enquadrar dentro da esfera sacerdotal.
O sacerdócio de Cristo é legítimo porque ele é legitimamente homem. É isso que o autor está mostrando para os irmãos. Por que Jesus Cristo é sacerdote? Nós devemos afirmar isso porque ele foi feito homem. Então, legitimamente, o seu ofício. Ele foi levantado por Deus para executar o seu ofício diante dos homens. Deus tinha que chamar o seu filho dentre os homens. A encarnação de Jesus Cristo era para que ele se tornasse sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas uma ordem superior. Então ele precisava habitar entre nós e possuir um corpo à nossa semelhança para ser tomado entre os homens. E o autor continua dizendo que um sacerdote era tomado por Deus entre os homens em favor do seu povo, sendo uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Ele continua dizendo no primeiro verso: e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Então o sumo sacerdote, ou o sacerdote, era um líder espiritual no meio da comunidade de Israel e levava o povo ao ensino da Escritura, ao ensino da lei e os preceitos de Deus. Realizava as cerimônias de purificação e as ofertas, tanto as ofertas de gratidão como as ofertas de expiação da culpa. Eles eram tomados do meio dos homens, no meio do povo, e dentro de uma ordem, que era a ordem de Arão ou da tribo de Levi, eles eram tirados por Deus para isso. Então o pai levantou o filho dele no meio dos homens para ser o favor de toda a humanidade. Assim como o homem era levantado na lei pela geração de Arão, ou pela ordem de Arão, pela geração de Levi, ele era tomado do meio dos homens para favorecer os homens, sendo aquele que ia mediar, ia oferecer sacrifícios em favor dos seus irmãos, ia fazer a purificação em favor dos seus irmãos. Jesus Cristo veio da eternidade, tornou-se homem, foi levantado por Deus para ser o mediador entre Deus e os homens, para apresentar o seu sacrifício que cobriria a culpa dos nossos pecados. Cristo, o tempo em que ele viveu, irmãos, viveu dedicado ao serviço. O sacerdote era levantado para oficiar, para servir o povo. E Jesus Cristo, na sua vinda, ele viveu todos os seus dias servindo ao povo. Abre comigo, por favor, em Atos 10, 38. Jesus Cristo sempre serviu enquanto ele viveu aqui. Isso era a prova do seu sacerdócio. E ele serviu até a todos, até o maior de todos os serviços, que era morrer naquele calvário, morrer naquela cruz. Então 10:38 diz assim, é Pedro dando testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo ali quando ele estava evangelizando a casa de Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus viveu fazendo bem a todos, servindo a todos como um sumo sacerdote. Sua vida foi uma vida de serviço. Então era uma comprovação da sua missão sacerdotal. E por ser um sacerdote e por ser um sacerdote humano, ele tinha então a capacidade também de se condoer pelos pecadores. Era outra coisa que um sumo sacerdote ou um sacerdote na antiga aliança precisaria. Saber se condoer pelos pecadores. Veja o verso 2 em Hebreus. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Essa expressão fraqueza aqui, meus irmãos, não é sinônimo de impotência. Jesus não tinha condições ou era deficiente.
Não era isso que o autor está querendo comunicar. Deve ser interpretado aqui que Jesus era humano. Essa fraqueza aqui significa humanidade, carne e osso. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que viveu as mesmas circunstâncias que cada um de nós vivemos aqui, as mesmas aflições. E por isso, por ser homem, ele pode condoer-se. Porque ele foi feito homem, ele está rodeado de fraqueza. Ele pode se compadecer pelos pecadores, porque ele sabe, ele sofreu na pele, ele sabe as dificuldades, ele sabe quem são esses ignorantes e quem são esses errantes, que são os pecadores. Jesus assumiu a forma que qualquer um pecador tem, que é carne e osso, e por isso, rodeado dessa fraqueza, ele tem a capacidade de se condoer, porque ele sabe o que nós passamos, ele viveu na pele o que nós vivemos. Um sumo sacerdote, quando era levantado no meio do povo, tinha que ter esse sentimento, meus irmãos. Ele sabia que ele era separado por Deus no meio do povo, como Jesus sabia muito bem disso. E ele sabia que vivia no meio de um povo que tinha uma triste realidade, que era o pecado, o povo que vivia pecando constantemente. E o que ele fazia quando ele ouvia tudo aquilo? Ele se condoía toda vez que vinha uma família trazer uma rolinha, trazer um cabrito, trazer um animal para pedir perdão a Deus pelo pecado. Aquele sumo sacerdote, ele se compadecia por aquilo ali. E ele levava com muita reverência aquela oferta, aquele sacrifício, aquele animal que seria imolado, para aquela culpa ser encoberta. Ele se condoía com aquela realidade miserável daquele povo. E ele precisava se identificar com a miséria daquele povo. Se condoer é isso, é se identificar com a necessidade do povo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote nesse sentido. Ele viveu as nossas realidades e ele se identificou com as nossas realidades e ele se compadece por nós. A Bíblia fala que ele se condoeu com as nossas necessidades. Então, quando Jesus foi à cruz carregando aquele madeiro pesado, ele estava mostrando ali que ele era um sacrifício, mas o sumo sacerdote que estava se condoendo com a necessidade da humanidade. A humanidade não poderia se livrar da culpa do pecado, mas ele, porque se identificou conosco, pôde realizar o perfeito sacrifício. E o sacerdote humano se conduía pelo povo e também se conduía por si mesmo, porque ele sabia que ele mesmo não tinha condições de apresentar aquele sacrifício diante de Deus, porque ele mesmo era pecador. O autor sagrado está dizendo, em outras palavras, Cristo é o Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote perfeito que nunca houve pecado, e ele sabe muito bem as consequências graves do pecado, a enfermidade deste pecado na vida de um homem. Ele viveu rodeado de fraqueza, ou seja, ele assumiu nossa humanidade e viveu entre pecadores. A Bíblia diz isso, que ele viveu entre os pecadores e fez o bem diante dos pecadores. Ele sofreu as opressões de todos os pecadores, ele sofreu e se compadeceu pela culpa das pessoas, e ele sofreu objeção de todos os lados, e até mesmo do inferno e dos demônios, em nosso lugar e em nosso favor. Por isso ele pode se condoer por nós. Ele é legítimo. Ele viveu rodeado de pecadores, entrou em um mundo de pecado para salvar pecadores como eu e você. Então o sumo sacerdócio de Cristo é legítimo, porque ele se identificou conosco. Ele se condoeu pelas nossas enfermidades, por nós que éramos errantes, ignorantes, pecadores, eu e você. Agora veja o verso 3. No versículo 3 vemos que o mesmo sumo sacerdote humano, mesmo que pudesse se condoer, ele tinha que ter essa capacidade, esse coração de se compadecer. Mas mesmo que ele pudesse se compadecer, irmãos, ele não podia perdoar pecados. Então aí já é um grande limitador para o sacerdócio meramente humano. Veja o verso 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Aqui é o sacerdócio dos homens,
da ordem de Arão, que se apresentava para oficiar em favor do pecado do povo, mas também tinha que oferecer por causa da culpa de si mesmo. Por maior compreensão que o sacerdote tivesse da realidade do povo e de si mesmo, ele não podia remover a culpa do povo. Não era ele que fazia isso. Ele apresentava o sacrifício com muito temor. E mesmo assim, ele precisava fazer por ele mesmo, porque ele era também pecador. Ele precisava levar o sacrifício para apaziguar a ira de Deus contra o povo e contra ele mesmo. Tanto o sacerdote humano como o povo ficava fiado no sacrifício dos animais, que era imperfeito. Tanto o oficiante como as ofertas que eram entregues, mas apontava para o sacrifício maior, que era Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que perfeitamente removeu a culpa, a nossa culpa diante de Deus. E nós somos purificados hoje, porque ele operou essa obra maravilhosa. Ele se condoeu e ofereceu um sacrifício maior, perfeito e eterno. Então, o ofício de Jesus Cristo, o autor está mostrando isso. Jesus Cristo, sim, é sacerdote, sua obra foi perfeita e é eterna. O ofício de Jesus Cristo, como sumo sacerdote, também como o Cordeiro de Deus imolado naquela cruz, para levar os pecados de toda a humanidade, prova que ele foi o sacerdote perfeito que Deus levantou no meio do povo para realizar a obra que nenhum outro sacerdote poderia fazer. Eu estava escrevendo esse sermão e lembrei deste ponto, como um sacerdote não poderia perdoar pecados. E como o autor sempre está mostrando a relação do sacerdote, a relação de Jesus Cristo, eu me lembrei daquele episódio de um homem paralítico que os seus amigos levaram ele para que fosse curado por Jesus. E quando Jesus viu aquela cena, um homem de anos aleijado naquela maca, naquela cama, ele disse: perdoados estão os seus pecados. E aqueles homens religiosos disseram: ninguém pode fazer isso. Cadê o sacrifício? É o sacerdote que faz isso. Para perdoar o pecado desse cidadão, tem que levar uma rolinha lá. Tem que levar um boi, um cabrito. E não temos visto ninguém aqui para fazer isso. Você não é sacerdote. Mas Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu lhe digo, assim te digo, perdoados estão seus pecados, então vamos ao teu leito e anda, e caminha. E ele levantou e foi embora. Jesus Cristo perdoa pecados, irmãos. Ele é o sumo sacerdote que opera isso. E ele continua perdoando pecados ainda hoje, porque ele está oficiando agora mesmo em nosso favor. Quando a mensagem do Evangelho é pregada para você, ouvinte, é a oportunidade de você se lavar, ser lavado. É a oportunidade deste sangue carmesim lhe cobrir. E de seus pecados serem perdoados, cada um deles. O sacerdote humano não podia fazer essa obra eternamente. Mas Jesus Cristo, porque é de outra ordem, pode fazer esta obra hoje, amanhã e sempre. Por que, irmãos, a nossa salvação é eterna? Porque o sacerdote foi eterno e o sacrifício foi perfeito e eterno. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida e pago pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E estamos lá e ninguém tira a gente de lá, porque ele assumiu a função sacerdotal eterna. A igreja tem um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus Cristo. E ele é maravilhoso. Então você pode, confiado, se aproximar dessa realidade e saber que todos os seus pecados foram pagos. Você não deve viver em acusação. Você não pode viver condenado, acusado, porque não há mais acusação para aqueles que estão em Jesus Cristo, o sumo sacerdote da igreja. Então isso trazia um certo desânimo ao coração dos nossos irmãos, quando eles eram induzidos a tirarem a visão de que Jesus Cristo fez tudo isso por eles, que eles precisavam levar animais novamente para o templo. Nessa época aqui, irmãos, historicamente, o templo ainda existia sacerdotes e sumos sacerdotes. E o judaísmo continuava ainda praticando as suas ofertas e os seus sacrifícios.
Então os líderes diziam: vocês têm que se converter a isso, vocês precisam fazer isso, porque Jesus Cristo não possui nenhum elemento desse. Eles aqui pensavam assim. Mas o autor, Deus levantou um autor para frear este ensino maligno e mostrar a eles que a igreja tem sim um sumo sacerdote e que o seu sacrifício é maior, porque somos perdoados de pecados. Então, enquanto todo judeu, todo ano tinha que fazer um sacrifício, nós não precisamos fazer mais isso. Nós já fomos perdoados verdadeiramente, irmãos. Nós não temos mais peso nos nossos ombros do pecado. Se ainda alguma coisa pesa sua mente e pesa seu coração e acusa ainda em você, talvez lhe faltava ter essa consciência de que Jesus realmente oficiou um sacrifício perfeito e eterno para você. Você está livre de toda a condenação se você converteu-se a Cristo. E se você ainda não fez isso, sim, sobre você repousa a condenação e a ira. Então corra para Jesus Cristo, o sumo sacerdote da igreja, ao qual nós pregamos. E Ele está vivo hoje para derramar o seu sangue precioso sobre você. E você se vê livre de uma vez por toda da acusação eterna, que é o inferno. Agora vamos ver o verso 4 ao verso 6, em Hebreus. Do verso 4 ao verso 6, o autor vai dizer que, assim como o sumo sacerdote, ele não se auto-intitulava, o sumo sacerdócio de Cristo não foi uma autoproclamação. Mesmo que fosse da geração a única, tinha que ser levantado e escolhido por Deus. Verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão era irmão de Moisés, mas ele não foi feito sumo sacerdote porque ele era irmão do profeta, mas porque Deus o escolheu, aprove Deus que fosse Arão. Deus levantou Arão para ser aquele que iria oficiar diante do povo. Deus honrou Arão com isso, deu a ele um ofício distinto no meio do povo. Mas foi Deus que escolheu, não foi Arão que se autopromoveu. Assim como Jesus, veja o verso 5. Assim também, como Arão não se autopromoveu, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Jesus não foi lá e deu carteirada, não foi isso que o autor está dizendo. O autor deixa claro que o Senhor Jesus Cristo não se auto-intitulou à posição de sumo sacerdote da igreja, muito pelo contrário, foi o Pai que escolheu ele, foi o Pai que o elegeu. E como é que ele vai dizer que isso aconteceu? Ele vai tomar emprestado aqui duas citações do Velho Testamento, como ele gosta de fazer sempre no livro, a gente está vendo isso sempre. Aí ele vai chamar o testemunho de Salmos 7, Salmos 2, versículo 7, não precisa ir, porque a citação está aqui. E vai tomar o testemunho de Salmos 104. Não precisa ir também, porque a referência está aqui. É só a gente prosseguir a leitura do verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse. Quem foi que disse? Deus. E disse pela boca de quem? De Davi: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O filho eternamente gerado, aquele que é de eternidade em eternidade, em dado momento da história, foi gerado aonde? No ventre de uma mulher. Esse filho que é eternamente gerado, porque não tem início e fim, Jesus é eterno, um dia ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher. Então, quando ele foi gerado no ventre de Maria, era a prova que Deus escolheu ele dentre os homens para ser o sacerdote dos homens e oficiar um sacrifício que ninguém poderia fazer. Como Paulo um dia disse lá em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher sobre a lei. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher para ser esse sacerdote. E veja o verso 6, ele ainda usa a citação agora do Salmo 110, versículo 4. Como em outro lugar também disse, Deus disse, lá pela boca de Davi, Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo Deus, o Filho se dispôs desde a eternidade
para ser aquele que executaria o plano de Deus para a redenção e vir a ser o sacerdote escolhido por Deus, escolhido pelo Pai e legitimado pelo Pai. E na parte final do verso aqui em Hebreus, a citação de Davi, fala que esse sacerdócio dele não é da ordem de Arão, é da ordem segundo Melquisedeque. E o que isso significa, meus irmãos? O que é esta ordem segundo Melquisedeque? Davi falou isso, o autor aos Hebreus toma essa ideia e traz para cá para a gente. E ele vai falar isso depois no capítulo 7, ele vai desenvolver mais sobre esse sacerdote Melquisedeque, mas deixa eu pincelar um pouquinho, já que apareceu esse personagem aqui no texto, né? Quando Davi falou, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, ele tinha em mente que esse personagem Melquisedeque era alguém superior. Por quê, meus irmãos? Melquisedeque aparece nas Escrituras no Velho Testamento. E quando é que aparece Melquisedeque no Velho Testamento? Ele apareceu para receber dízimos de Abraão, o pai da nação de Israel, quando Abraão venceu a guerra com alguns reis que havia capturado e feito o seu sobrinho Ló prisioneiro. Aí aparece, quando Abraão vai lá e luta e vence aqueles reis, aparece uma figura chamada Melquisedeque, e a Bíblia diz que Abraão entregou a ele o dízimo. Dízimo de quê? As riquezas que ele conquistou dos reis que ele venceu, os despojos da guerra. Ele pegou toda aquela riqueza e tirou 10%, décima parte, e entregou a esse homem, esse Melquisedeque. E nós só damos dízimo a quem é superior. O que a gente faz aqui na igreja? A gente não traz os dízimos e ofertas porque a gente dedica a quem é superior, né? A Deus, não é verdade? Não é assim que a gente faz? E o texto lá em Gênesis diz que Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo, ele é um homem verdadeiro, ele é um homem servo de Deus. Ele oficiava a justiça de Deus, é isso que o texto está dizendo. E ele também era rei de Jerusalém. Para que os irmãos compreendam, Jerusalém é uma cidade muito velha. No tempo de Abraão já tinha Jerusalém. Diz que ele é o rei de Salém, é o antigo nome de Jerusalém. Quando Abraão entrega o dízimo a esse homem, ele está dizendo que Melquisedeque é alguém superior. Por isso é que ele entregou o dízimo e Melquisedeque recebeu e abençoou ele. E aparece lá no texto dizendo que quando Melquisedeque surgiu, ele trouxe vinho e trouxe pão. Isso tem uma conexão para nós cristãos. Vinho e pão a gente reconhece aqui nos elementos da ceia do Senhor. Então se associa muito, o que os estudiosos associam? Que Melquisedeque, na verdade, era uma forma encarnada de Cristo no Velho Testamento. É uma prefiguração de Cristo, pré-encarnado no Antigo Testamento. Porque no Hebreus, o autor vai dizer que ele não tem pai, nem mãe, nem descendência, genealogia, ninguém conhece o seu começo, ninguém conhece o seu fim. Só quem tem essas características é alguém divino. Então a ordem de Cristo é nesta ordem. Ordem divina, ordem superior. O sumo sacerdote da igreja é Deus, é divino, é Senhor, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é perfeito. Por isso no verso 10, lá em Hebreus, ele vai dizer assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi nomeado por Deus segundo esta ordem eterna, segundo a ordem divina. Jesus foi nomeado pelo Deus como sacerdote, Deus Pai como sacerdote eterno. Agora veja os últimos versos, verso 7 ao verso 9. O autor vai nos mostrar que Jesus Cristo foi o oficial, foi o sumo sacerdote que se preparou para isso. Havia um preparo para isso e Jesus também se preparou para isso como homem. Ele se preparou para ser o autor da nossa salvação. Jesus Cristo tinha consciência deste dever dele e ele se preparou como homem para isso. E vamos ver como o autor nos deixa
este ensino aqui. No verso 7, põe os olhinhos no texto. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, eu pedi que vocês frisassem isso, né? O que é nos dias da sua carne? Na sua humanidade, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Deus, esse que é da ordem de Melquisedeque, esse que não se autopromoveu, mas foi feito homem pelo Pai, e de uma ordem eterna, de uma ordem divina, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, ele preparou o seu coração por meio da oração. E ele orou com forte clamor, ele se preparou orando com forte clamor, ele se preparou orando muitas vezes com lágrimas, entregando a sua vida ao Pai e entregando também as nossas vidas ao Pai. Lembra que Jesus orou e chorou no Getsêmani? E ele, chorando e orando, ele dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas se faça em mim somente a tua vontade. Ele rogou também por Pedro, ele orou por Pedro, ele disse: Pedro, quando Satanás me pediu a sua vida para que você fosse peneirado, eu roguei ao Pai que lhe sustentasse. Jesus intercede por nós, irmãos. Ele orou toda a sua vida, nos dias da sua carne, ele sempre intercedeu. E ele intercede por nós hoje porque ele é homem. Se condoeu por nós e oficia dessa maneira. Então, Jesus um dia chegou em Jerusalém, nos dias já próximo da sua morte, ele viu todas aquelas cidades e ele chorou olhando para Jerusalém e disse: ó Jerusalém, tu que matas os profetas e aqueles que lhes são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das asas como uma galinha faz os seus pintinhos. Em toda a história, Jesus está dizendo, eu estive presente em toda a história do povo judeu querendo ajuntar vocês, salvar vocês, mas vocês sempre me rejeitaram. Ele sempre orou, meus irmãos. Jesus orou por nós na oração sacerdotal em João 17, provando o seu sacerdócio. Então, ele se preparou sempre em oração. Isso demonstra o que? Dependência, meus irmãos. Jesus Cristo, quando nos dias da sua carne, ele se humilhou e se fez dependente do Pai, dependente de Deus. E aí o autor continua dizendo, a outra forma dele se preparar para este ofício. Ele sempre provou ter uma vida piedosa. E o texto diz, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Por que Deus atendeu as orações de Jesus? Porque ele vivia uma vida piedosa. Nos dias da sua carne, ele vivia uma vida piedosa. E viver uma vida piedosa, meus irmãos, aqui significa ter relacionamento íntimo com Deus. Jesus, na sua humanidade como homem, resolveu ter uma relação íntima com Deus, viver entrelaçadamente com o Pai. Jesus sempre orava às madrugadas, ele sempre subia ao monte para orar, o Monte das Oliveiras, que é o seu lugar especial de oração. Ele sempre estava desenvolvendo vida piedosa. Jesus foi ouvido e atendido por causa da vida piedosa. É o que o autor diz. O sumo sacerdote tinha que ser reconhecido na comunidade como alguém extremamente piedoso. Jesus sabia disso e por isso ele desenvolveu uma vida piedosa. Tinha que ter um testemunho ilibado. E a Bíblia diz que não houve um engano dito pela boca de Jesus. Um testemunho perfeito, irmãos. Nós podemos olhar para a vida piedosa do sumo sacerdote da igreja e desejar o mesmo exemplo a seguir e nos espelharmos nele, seguir os seus passos, desenvolver uma vida de relacionamento com Deus e ser aquilo que sempre nós falamos, um crente piedoso, assim como o nosso sumo sacerdote viveu piedosamente. Ele se preparou tendo vida piedosa. Como é que o crente se prepara para vencer as batalhas dessa vida? Tendo uma vida de piedade, tendo uma vida de comunhão com o Senhor, a exemplo do sumo sacerdote da igreja. Se o povo hebreu olhava para a figura do seu sacerdote e via alguém perfeito, alguém separado, quanto mais a Cristo Jesus.
o santo de Deus, que nunca houve engano, não há imperfeições em Cristo, nós devemos olhar a vida dele e seguir o seu exemplo de ter uma vida piedosa. E eu lhe incentivo, irmãos, a desenvolver uma vida de piedade. Você tem que ser um crente piedoso. E aí tem um outro ponto de preparo para Jesus nesse ofício, que é Jesus em sua natureza, ou nos dias da sua carne, ele precisou aprender. Ele é Deus, mas é homem, e todo homem precisa aprender. Isso mostra a humildade dele. No verso 8, embora sendo filho, embora possuindo a mesma substância do Pai, mesmo sendo verdadeiramente Deus, ele também é verdadeiramente homem. Então ele precisa aprender, ele toma a decisão de aprender. O que a Bíblia diz da infância de Jesus? A gente não tem muitos relatos sobre a infância de Jesus, mas a gente sabe que ele está aos 12 anos ensinando os mestres. Ele adquiriu conhecimento para isso, irmãos. Em Lucas diz que ele crescia em graça e em entendimento diante de Deus e diante dos homens. Isso mostra que o nosso Senhor Jesus se preparou, ele desenvolveu intelecto, como todo homem deve se preparar, para que o seu exercício no seu sumo sacerdócio fosse legítimo. E ele aprendeu a obediência. Ele não aprendeu somente, irmãos, as coisas concernentes a Deus da lei, mas ele aprendeu também a obediência pelas coisas que ele sofreu. Isso é muito lindo, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O nosso supremo sacerdote, irmãos, também aprendeu pela experiência. É isso que o autor está dizendo. Como homem, ele aprendeu pela experiência dos sofrimentos, dizendo sempre o quê? Amém, eis-me aqui, ó Pai, faça-se em mim a tua vontade. Olhando para o nosso sumo sacerdote, por isso que ter a visão de Cristo, a visão sublime de Cristo, como sumo sacerdote da igreja, destes bens e méritos que ele tem, é olhar e nos convoca a ter uma vida mais substancial com Deus. Em outras palavras, nós também precisamos aprender a semelhança do nosso sumo sacerdote com os sofrimentos, com as experiências da vida. Cada um de nós, cada cristão deve aprender, oportunizar as experiências da sua vida, os sofrimentos da vida, sempre em submissão e obediência a Deus, e dizer a Deus: ó Pai, estou aqui para te servir. Mesmo que este momento seja muito duro, mesmo que esta hora seja terrível, mesmo que seja um dia de escuridão, eu estou aqui para cumprir, eu quero obedecer a Ti, quero aprender pelo meio dos sofrimentos. Mostre-se ser um filho obediente, como o Filho de Deus nos dias da sua carne foi obediente também, e ele praticou isso como parte do processo do seu sumo sacerdócio, para ser exemplo de todos aqueles que iriam acreditar nele, crer nele. Você olha para Jesus hoje e consegue identificar estas coisas que são tão essenciais para você, irmão. Este ponto é muito significativo para nós, amados, porque os sofrimentos que todos nós passamos nos ensina a viver, nos ensina a glorificar a Deus. Nós padecemos para a glória de Deus, nós sofremos para a glória de Deus, e nós devemos fazer isso em obediência a Ele, nunca cerrando os nossos punhos, mas nos colocando em sujeição, porque Deus vai nos acudir, irmãos. Ele vai nos livrar assim como livrou o seu filho obediente. Não despreze os sofrimentos, e talvez você esteja com um sofrimento muito peculiar e específico seu, mas é importante que você sofra e padeça. Deus não está fazendo isso por mal, Ele não faz o mal no meio dos sofrimentos, muito pelo contrário, Ele aperfeiçoa os seus servos. Então este ponto é importante para nós. Não despreze os sofrimentos, a exemplo, porque eles são pedagógicos. Sofrimentos da vida do crente agem como uma forma pedagógica de Deus nos trazer ensino para que a gente cresça
em obediência. Outra coisa, irmãos, ainda que foi esse preparo de Cristo, que é exemplo para nós. Por causa dos seus méritos, tudo isso são os seus méritos, mas por causa desses seus méritos, ele se tornou o autor da salvação. E o verso 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna a todos que lhe obedecem. Jesus foi ouvido e respondido pelo Pai, a gente ouviu isso aqui. Todas as orações que Jesus fez foram respondidas. Um dia Jesus estava diante de um túmulo de 4 dias. Seu amigo amado havia morrido, ele não pôde estar ali. Não era propósito dele estar naqueles dias. Mas depois ele surgiu, ele chorou a morte do seu amigo Lázaro. Mas ele orou ali e pediu a Deus que cumprisse o motivo pelo qual ele estava ali, para que o Pai fosse glorificado no Filho. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou seu amigo. Não teve uma oração que Jesus não fizesse que não fosse respondida. Todas as orações de Jesus foram respondidas. Toda a intercessão de Cristo foi respondida. Como lá na parte B do verso 7 diz: tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Até isso Deus o livrou. Ele pediu ao Pai que o livrasse. Ele morreu, mas o Pai o livrou. Como o Pai o livrou? Ressuscitando ele da morte. Quando o Pai trouxe Jesus de volta à vida, como ele trouxe seu amigo um dia de volta à vida, mas com uma diferença: o Pai o ressuscitou para que ele vivesse eternamente. Não há uma oração de Cristo que não seja respondida. Você pode levar as suas petições a Ele, confiado que Ele intercederá por você, e Ele há de responder as suas petições, irmãos. Ele há de rogar por você. Pelo mérito da sua vida santa, em cumprimento à vontade de Deus, ele foi ouvido. Jesus viveu uma vida piedosa, nós ouvimos isso, é um mérito também dele. Sua vida santa, íntima com Deus, isso é um mérito de Cristo. E eu repito, ninguém viveu tão piedosamente como o Senhor Jesus. Ninguém teve uma vida piedosa como Jesus. Nem o mais santo da igreja em todas as eras, em 2000 anos de igrejas, viveu como o cabeça da igreja. Jesus também foi humilde, ele aprendeu os sofrimentos, como acabamos de ouvir. Ele conhece e se compadece, demonstrando obediência inquestionável a Deus, ao Pai. São méritos de Cristo. E todos esses méritos, meus irmãos, resultam em ele ele ter sido aperfeiçoado. E leva ele a se tornar o sumo sacerdote perfeito e completo. A palavra aperfeiçoamento aqui é para dizer, ele foi o único completo e perfeito. E para dizer também aqui que ele se tornou a causa da nossa salvação. Por causa desses méritos, ele se tornou a causa da nossa salvação. Quando você vê a expressão autor da salvação, no original aqui significa que Jesus Cristo, com os seus méritos, se tornou a causa da nossa salvação. A nossa salvação não está fiada nos nossos méritos, mas em tudo que Jesus fez no cumprimento do seu ofício terreno aqui. Por isso, meus irmãos, nos méritos de Jesus, nós podemos fazer a declaração que nós sempre fazemos: ele é verdadeiramente o profeta e o sacerdote e o rei da igreja. Ele também é messiânica de Cristo. Seu ofício sacerdotal, esta pessoa pode seguir os passos, ser lavada, redimida, perdoada e salva para a eternidade. Faz isso, Senhor, no coração deste ouvinte que nos ouve aqui ou que nos acompanha pela internet. E abençoa o teu povo, que possamos contemplar as maravilhas do Senhor Jesus Cristo, na tua lei. Amém.